Tem que dar oi, né? Oi! Hoje a gente começa uma série sobre corpo, pele, como foi a nossa reapropriação da pele, como que a gente transformou as nossas dores em poesia. E aí, Maela, eu queria muito que primeiro você contasse o seu projeto, que é um projeto incrível, que eu acho que poderia muito dar certo, ser publicado, enfim. Meu projeto chama Empatia. Ele foi meu projeto de conclusão de curso, né, de design. Ele começa num documentário que conta a história do meu acidente e como eu sofri a queimadura e quais foram as minhas realizações depois disso. E nesse ensaio era uma grande exposição do meu corpo pra gente usar isso como plataforma de discussão do que é a cicatriz e como a gente se enxerga. Aqui no Brasil acontecem 1 milhão de casos de queimadura por ano. Isso eu tô chutando baixo porque os últimos dados que foram levantados foi em 2014. Então pode ter aumentado muito, como pode ter diminuído até. A gente não tem esse parâmetro. Mas dessas 1 milhão de queimaduras que acontecem por ano, de acidentes com queimadura, 600 mil são com crianças. Até 4 anos de idade. Mas assim, depois que você sofreu o acidente, assim, fora os cuidados médicos, você não tem nenhum projeto que enfim, que foque na recuperação social, na recuperação psicológica de quem sofre o acidente, e é muito importante. Sim, e é interessante isso, né? Você falar, eu me identifico muito, porque o vitiligo, quando eu leio sobre, até de especialistas, a primeira descrição é uma doença órfã de estudos, porque como não dói, como não coça, como não... várias coisas, então não é estudado. E como é só 1% da população que tem, então a gente se sente muito... Tá, e aí? Me queimei. E agora? Eu tenho vitiligo. E agora? E é angustiante você não saber como lidar. E você ir descobrindo depois de um tempo que se você tivesse feito tal coisa, talvez teria ajudado em outra coisa, exato, né? Você tem que descobrir a cada dia. É muito, muito, enfim, complexo. Como que foi o acidente? Assim, você consegue contar um... Meu acidente ele aconteceu num churrasco. As pessoas eles acenderam a churrasqueira com álcool combustível, o que é uma grande responsabilidade. Eu acho importante a gente falar aqui que na época a lei que vigora hoje em dia de vender o álcool acima de 70% não existia e comprar álcool em posto era muito fácil. E as pessoas acenderam a churrasqueira com álcool e num momento de descuido jogaram mais álcool na churrasqueira e teve uma explosão muito grande, então acabou voando álcool em mim. Quando aconteceu o acidente, como é que a gente diz, né? Acidente é uma coisa inesperada, você estava numa festa feliz. Sim. Como que se faz nesse primeiro momento, assim? A primeira coisa que você tem que fazer, assim, se você vê que alguma pessoa, assim, tá sofrendo um acidente com queimadura, que tá envolvendo um grande fogo, você tem que tentar abafar. Então, abafar com algum tipo de tecido que você tenha perto, um tecido que não seja inflamável. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque quando acontece a gente não tem essa reação. Mas se você teve uma queimadura, por exemplo, cozinhando, ou uma queimadura com algum tipo de líquido, você colocar a área que foi lesionada embaixo de uma torneira com água na temperatura ambiente para você aliviar um pouco esse processo de dor. Se foi uma queimadura só assim encostando a panela e você tem a percepção que não foi uma queimadura muito grave, procura um posto de saúde para você saber que tipo de pomada que você tem que passar para melhorar essa cicatrização. Agora, se foi um processo com algum líquido ou com algum combustível inflamável, faz esse primeiro atendimento, não deixa a roupa grudar no corpo. Se tiver roupa perto, tem que cortar, tem que tirar e ir ao pronto-socorro e ao hospital mais próximo. Tem vários hospitais em São Paulo que tem alas de queimados grandes. Não sei se a gente pode fazer uma lista deles, mas assim, você pode procurar o Hospital das Clínicas, pode procurar o Pró-Queimados. A Unifesp, ali na região da Vila Mariana, ela tem uma ala de queimados muito grande, eles são especialistas nisso. Inclusive, eu fiz muitos tratamentos de base lá. Se você for encaminhado para qualquer outro hospital, você vai ter um atendimento tão bom quanto, mas esses 3 são grandes especialistas em queimadura. Depois de todo o processo e tal, tem a questão emocional muito forte, né? No meu caso, um dos momentos, assim, tiveram várias coisas, como... Inicialmente, a opinião das outras pessoas influenciavam demais, eu precisava de uma aprovação urgente. E como
foi difícil, mas importante essa coisa de reapropriação da minha pele, né? Sim. Foi quando eu parei de olhar e tirar foto e falar, nossa, que saco, eu tenho que mostrar essa coisa horrível pro médico e falar assim, que poesia, só eu tenho isso e que sorte a minha, que eu tenho isso e eu vou poder fazer um ensaio fotográfico comigo, não preciso procurar nada lá fora. Eu tenho uma coisa que é só minha e é tão íntima. E essa ressignificação, né? Que é importante e é um processo depois de todo do sofrimento e tal. Como que foi pra você, assim? Pra mim demorou bastante tempo, na verdade. Logo após, assim, depois do período de internação, que você tem que fazer todos os tratamentos emergenciais, fisioterapia, uso da malha compressiva de queimados. Demorou muito tempo, assim, primeiro pra eu ter uma percepção de gravidade do acidente, porque eu tive 42% do corpo queimado. E aí talvez seja interessante trazer uma informação que a queimadura, a porcentagem de queimadura, ela não é só a extensão da queimadura no corpo, a extensão em pele, mas a profundidade também. Então, pra eu ter noção dessa gravidade, da descoberta de ser um grande queimado, que tem uma taxa de sobrevida muito baixa, inclusive, a retomada da minha pele, a reapropriação da minha pele também veio através da arte, que foi quando a gente começou os estudos do que fazer no meu TCC. E aí eu me deparei com um trabalho muito incrível, que é de um artista que chama Ted Meyer, que o trabalho dele chama Scared for Life, e ele fotografa diversas pessoas com experiências muito diferentes, assim, pessoas que são veteranos de guerra ou pessoas que tiveram amputamentos no corpo, e ele retrata as cicatrizes dessas pessoas pintando as cicatrizes, aí ele faz uma print dessa cicatriz e faz intervenções que tenham a ver com a história da pessoa. E quando eu vi isso, tipo, meu cérebro explodiu, assim. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível você, tipo, ressignificar o que é a cicatriz, tipo, transformar em arte, assim. Sim. Tanto que até esse vídeo, que é o mini documentário, eu nunca tinha tirado a malha. E eu já tava, assim, já tinha um ensaio de tirar a malha compressiva, de começar a me expor, e de fato que era um tratamento que não fazia mais diferença. E aí, depois desse ensaio, eu falei, não, eu tenho que me mostrar mesmo, porque essa é a plataforma que eu vou usar pra falar pras pessoas. Tipo, eu sou desse jeito, as minhas cicatrizes são muito minhas, e assim, quem define que elas sou eu e só eu. E uma coisa que eu acho... A gente tem muita sorte, né? Porque, querendo ou não, o nosso meio ajuda muito nisso. E quando eu fui diagnosticada, eu era super novinha e eu não tinha esse contato tão forte com a arte. E isso ajudou muito, tanto que as pessoas, quando eu comecei a conviver com artistas, digamos assim, com os fotógrafos, designers e tudo mais, os jornalistas, que pessoas diziam, eu acho lindo, nossa, imagina, mas isso nem é tanto, que isso, não tem nada demais, é sua pele. Sim. E essa coisa assim, esse privilégio de ter o acesso a arte ajuda demais. Teve um amigo meu que falou uma coisa que me marcou muito, e é uma coisa que assim, acho que uma das coisas que mais me marcaram, na realidade, durante o processo. Mas eu não lembro se eu estava em algum período de fazer alguma cirurgia, algum procedimento, e ele perguntou pra mim, mas você tá fazendo essas cirurgias por causa do movimento, assim, mas você vai querer tirar todas as suas cicatrizes? Ele falou pra mim, nossa, se eu tivesse sofrido um acidente que nem o seu, eu queria ter pelo menos alguma cicatriz pra, tipo, eu mostrar pras pessoas que eu sobrevivi àquilo. Incrível. Cara, quando ele me falou isso, eu fiquei, tipo, me perguntando várias vezes, tipo, será que essas marcas já não... Elas não são mais, tipo, uma representação do acidente, mas uma representação da minha vida nova? Não sou o vitiligo, no sentido, tipo, ele não me domina mais. Sim. Eu domino ele, mas eu também sou ele, porque ele... Tá tudo misturado, tudo junto. Nossa, eu tenho muito orgulho dela, sabe? Eu visto minha pele, assim, acho que Exato, vestir sua pele é muito forte isso, né? Sim. E aí acho que as manchas e as marcas, elas dão um ressignificado, a gente dá um ressignificado, né? Então, às vezes aquela mancha que falava, nossa, representou aquele momento, aquele acidente, e a gente revivia aquilo e sofria com aquilo, de repente, não. Sim. E a gente vai enxergando formas nelas, né? É muito doido. Eu tava no shopping com uns amigos e tinha um garotinho que ficava olhando pra mim, super interessado, tava com o pai, mas uma criança muito pequena, ele não sabia nem como me abordar, mas ele ficava puxando assim a camisa, tipo... O menino não sabia muito bem como conversar comigo, o pai foi até
foi me abordar e falou assim, ai, desculpa, né, curiosidade de criança, o que aconteceu com você? E eu contei pra ele brevemente o que tinha acontecido, mas a criança não sossegava de jeito nenhum. E ela ficou puxando assim pro pai abaixar pertinho dele. E ele falou, você não tá entendendo, ela é um X-Men. Quando que eu ia adivinhar que o menino iria me comparar com, sei lá, que ele deve ter lembrado na hora de que X-Men que ele lembrou. Mas enfim, foi muito maravilhoso, porque eu me senti muito assim, eu me senti com muita força. Eu falei, nossa, se a criança tá enxergando isso, né, que massa. E eu recebo mensagens de pessoas que falam, nossa, eu queria tanto chegar até onde você chegou. E eu falo, calma, não é assim. Eu colecionei histórias, foram anos nesse processo. Sim. E a opinião das pessoas me agrediu muito, me ajudou muito, acho que isso é importante. Sim. Mas aí na hora que você aceita a opinião dos outros, já não importa mais. Uma coisa que a gente sempre fala, assim, né, que o melhor corpo que a gente pode ter é o nosso, né? Seja com as nossas marcas, são histórias e isso é o que a gente é hoje em dia, assim. Então eu acho que é importante lembrar disso, assim, que você não é estranho. Você demora um tempo para aceitar, mas assim, hoje em dia a gente tem muito acesso. Sim. E de fato, assim, quando você começa a falar sobre o seu corpo, seja por causa de uma questão de peso, por causa de uma doença, por causa de alguma deficiência motora, alguma coisa, e você troca ideia com outras pessoas, e foi o que eu falei no começo do vídeo, dá orgulho de fazer parte dessas mulheres, dessa força. Exato. E entender que isso é uma missão que a gente tem, né, Isso, quando você se expõe, na realidade não é uma exposição individual, é uma exposição que você está fazendo por outras pessoas também. A gente está abrindo um grande campo para as pessoas também se exporem. Assim, quanto mais gente a gente vê na rua que tem vitiligo, que tem cicatriz, que tem qualquer tipo de deficiência na pele, menos a gente vai ter que ficar discutindo o tanto que isso pode causar curiosidade nas outras pessoas. Né? Porque vai ser visto como uma coisa normal. Né? E o normal, né? De um jeito correto, né? Exato. É isso. Dá aquela palminha final pra encerrar. Pra nada, não precisava, mas era só pra dar um charme.